Olá, meu nome é Vinícius Mello, eu faço parte da equipe de conteúdo e hoje nós vamos falar sobre controle de constitucionalidade em 5 minutos. Controle de constitucionalidade é um mecanismo de correção dentro de determinado ordenamento jurídico. A questão é o seguinte, vai ter a Constituição, uma regra geral, em que ela vai ser o ápice desse ordenamento jurídico, em que tudo é relacionado a partir da Constituição e qualquer norma ou ato normativo que fuja daquilo estabelecido pela Constituição Federal será declarado inconstitucional. Pense comigo, imagine uma grande pirâmide em que no topo dessa pirâmide está a Constituição Federal, abaixo estaria a lei e mais abaixo os atos normativos. Dessa forma você consegue ver uma certa hierarquia. Se uma lei é feita sobre a ótica da Constituição, ela é declarada constitucional. Agora, se um ato normativo não é observado de acordo com a lei, é um ato ilegal. 2 pressupostos que já caíram na sua prova devem ser levados em consideração: a supremacia constitucional e a rigidez constitucional. A supremacia constitucional é a ideia de superioridade hierárquica, inclusive é o fundamento de validade para exatamente esse controle. Eu quero dizer com isso que a Constituição, como eu disse anteriormente, ela fica no topo do ordenamento jurídico e todas as demais normas devem levar em consideração aquilo que está estabelecido na Constituição. Agora, a rigidez constitucional, ela leva em consideração o processo mais dificultoso da elaboração da norma. Inclusive, as alterações em relação à Constituição também são dificultadas exatamente para a preservação da segurança jurídica. Em relação aos efeitos, os efeitos podem ser declarados, reconhecidos ou modulados. Quando uma inconstitucionalidade ela é declarada, e essa é a nossa regra geral, os efeitos serão ex tunc. Isso significa que os efeitos vão voltar desde a constituição da norma. Agora, quando a inconstitucionalidade ela é reconhecida, os seus efeitos serão ex nunc. Isso significa que ela vai ter natureza constitutiva, onde os seus efeitos se dão a partir do momento daquela decisão. Em relação à modulação de efeitos, você tem que estudar o artigo 27 da Lei 9868 de 99. Ele vai dizer o seguinte, que em algumas situações de interesse social de maneira excepcional ou para preservar a nossa segurança jurídica, o STF, por votação de maioria de 2/3, poderá modular os efeitos. Essa modulação poderá ter efeitos ex nunc, ou seja, a partir daquela decisão para frente, ou ela poderá ser declarada pro futuro, a partir de determinado momento que vai ter validade essa aplicação desse reconhecimento da inconstitucionalidade. Quando o assunto é controle, você tem que se ligar nas modalidades mais cobradas no seu exame. Vejam elas: controle difuso e concreto, controle concentrado e abstrato exercido pelos tribunais estaduais e controle concentrado e abstrato exercido pelo STF. O controle difuso e concreto, a primeira coisa que você tem que saber é que ele é difuso porque qualquer juiz pode reconhecer. A segunda coisa é que ele é concreto porque ele é aplicado a partir de um caso concreto, a partir de determinada demanda, ou seja, a validade desse reconhecimento vai ser somente entre partes. Agora se liga numa coisa, quantos legitimados desse tema podem entrar com essa ação? As partes, o Ministério Público ou o próprio juiz de ofício. Uma outra dica é que sobre vias de exceção, outros juízes que não tenham relação processual com esse caso podem também intervir, simplesmente por uma questão de segurança jurídica. Agora vamos falar um pouquinho sobre o controle concentrado e abstrato exercido pelos tribunais de justiça. A primeira coisa que você tem que saber é que se ele é exercido pelo Tribunal de Justiça, qual seria o fundamento de validade? A Constituição Estadual. Aqui, nós vamos procurar obter a declaração da inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo que não esteja disposto, ou seja, relacionado de acordo com a Constituição Estadual. E essa inconstitucionalidade, ela é independente de existência de um caso concreto quanto ao tema. Ela visa 2 coisas: a invalidação da lei e a segurança das relações jurídicas. Lembra que eu falei para vocês que essa inconstitucionalidade não precisa de um caso concreto? Então é exatamente por esse motivo que os seus efeitos serão erga omnes, isto é, aplicados para qualquer um. Você deve estudar o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Por fim, nós vamos falar do controle concentrado e abstrato exercido pelo STF. A primeira coisa que você tem que saber sobre esse tema é que, olha só, se ele é exercido pelo STF,
Qual é o fundamento de validade? A Constituição Federal. A OAB adora cobrar esse tema e quando ela cobra, ela exige de você o conhecimento dos legitimados. Para esse assunto, você precisa ler inúmeras vezes o artigo 103 da Constituição Federal. A ideia desse controle é exatamente preservar a Constituição Federal de maneira que tenhamos maior segurança jurídica na nossa sociedade. Quanto a esse assunto, eu vou indicar para vocês algumas ações que você precisa estudar. Vejamos. E se você gostou dessa dica e quer conhecer um pouco mais para bombar na sua prova, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Tem um desconto especial para você passar rumo à sua vermelhinha.